Isaías, capítulo de número 38. Isaías, capítulo de número 38. Nós vamos iniciar nossa leitura, queridos, a partir do primeiro versículo. Olha o que nos diz a santa palavra de Deus. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria. A ti e essa cidade, eu defenderei essa cidade. Isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás volte 10 graus. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que tinha andado. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, o que eu quero falar com você através dessa palavra? Queridos, nós precisamos estar a cada instante buscando ao Senhor, nos enchendo da presença do Senhor Jesus Cristo a cada dia, desde o nosso levantar até o nosso deitar. Nós precisamos, queridos, buscar ao Senhor, nos encher da presença, consagrar o nosso dia ao Senhor, queridos, nos enchendo. Senhor, me sustenta, me fortaleça, me enche da tua presença, me guarda, me livra de todo o mal. Espírito Santo, direciona a minha vida para que eu não venha errar, não venha falhar, não venha pecar. Abençoa o meu dia, eu consagro o meu dia ao Senhor. Nós precisamos, queridos, estar buscando ao Senhor em todo o tempo, porque se nós, queridos, não nos enchermos da presença do Espírito Santo, não nos enchermos, queridos, da presença do Senhor, a tendência é que o velho homem, ele volte à tona. A tendência, se a gente não buscar, é que a frieza espiritual, ela pode bater a porta. E a palavra, queridos, que eu li nessa manhã nos fala sobre Ezequias. E quem foi Ezequias? Ezequias, ele foi um rei ali de Judá, e nos diz a palavra que ele foi um excelente rei, um bom rei. Ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Olha o que nos diz, queridos, lá em 2 Reis, capítulo de número 18, sobre Ezequias. 2 Reis, capítulo de número 18. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, o seu pai. Olha o que Ezequias fez: ele restabeleceu o culto ao Senhor. Ele tirou toda a idolatria ali, ele não permitiu a idolatria ali no templo. Este tirou os altares, este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso. No Senhor Deus de Israel ele confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes deles. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou seus mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés.
Olha para vocês verem, queridos, como esse homem, esse servo de Deus, foi ali uma bênção, um excelente rei. Não permitiu que a idolatria estivesse ali no templo, restabeleceu o culto ao Senhor, fez aquilo que era reto ao Senhor, confiou no Senhor, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá. Está aqui na palavra, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, mas houve um momento na vida de Ezequias, porque é um ser humano como eu e como você. Houve um momento na vida dele que ele teve uma enfermidade. A palavra que eu li aqui em Isaías, capítulo número 38, mas Deus deu para ele uma palavra: olha, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A casa, ela representa a minha vida, a sua vida. Mas essa enfermidade aqui de Ezequias, ela era uma enfermidade aqui espiritual. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Queridos, a casa, quando a casa ela fica fora de ordem, é muito ruim, né? Às vezes quando as coisas estão fora de ordem, para a gente achar alguma coisa é até difícil, é verdade? Deus dá uma palavra para ele: olha, põe a tua casa em ordem. E a gente precisa, queridos, colocar a cada dia a nossa casa espiritual, a nossa vida em ordem. Como eu falei aqui, desde o nosso levantar, precisamos buscar ao Senhor. Queridos, nunca saia de manhã do seu quarto para ir para o seu trabalho sem se encher da presença, sem orar, sem consagrar o seu dia ao Senhor, sem pedir ao Espírito Santo que direcione a sua vida, sem pedir ao Espírito Santo que direcione a sua vida, meu querido. Olha o que nos diz lá no livro de Mateus, capítulo de número 16, né? Versículo de número 25, Mateus capítulo de número 16, versículo de número 25, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quando a casa está fora de ordem, quando a nossa casa espiritual, nossa vida, ela está fora de ordem, olha para vocês verem, né? Olha a palavra que Jesus diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Então, às vezes, quando a casa está fora de ordem, né, acontece isso. A pessoa quer salvar a sua vida, mas por que isso? Porque a tendência do ser humano é estar no centro quando a casa está fora de ordem. Não, mas a casa, quando ela está em ordem, o centro é a presença do nosso Deus, do nosso Jesus Cristo, do Espírito Santo. Olha para vocês verem a consequência muitas das vezes da casa quando está fora de ordem. A tendência é o homem estar no centro, queridos, mas é a presença do nosso Deus que tem que estar no centro. Aleluia! A presença do nosso Deus que tem que estar no centro. Olha o que nos diz, queridos, Mateus capítulo de número 9, né? A partir do versículo de número, Mateus capítulo de número 9, versículo de número 36, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados, errantes, como ovelhas que não têm pastor. Quando a casa não está em ordem, né? Quando é o homem que está no centro, né? As pessoas ficam como ovelhas sem pastor. Mas o que é isso, Alisson? Sem direção do Supremo Pastor, que é Jesus Cristo. Queridos, vamos clamar ao Senhor em todo o tempo. Precisamos clamar, precisamos buscar ao Senhor a cada instante. E olha o que Ezequias fez depois dessa palavra: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias, né, se humilhou. Olha o que ele fez: ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Aleluia! Ele passou por um momento difícil, um momento ali, né, até mesmo de morte, a morte espiritual querendo bater ali a porta da sua casa, da sua vida. Mas Deus, que é grande e misericordioso, né, foi ali e deu uma palavra, para a vida dele.
através do profeta Isaías. E ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele disse: Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Queridos, eu não sei como é que está a sua vida aí nessa manhã. Talvez você também está nessa mesma situação de Ezequias. Você aí sempre tem buscado, tem clamado, mas às vezes você está passando por um momento difícil, assim como Ezequias, ele passou ali na sua vida. Talvez a frieza espiritual tenha tentado aí invadir a sua vida. Talvez o velho homem, ele tenha tentado aí invadir o seu coração, porque se a gente não buscar ao Senhor todos os dias, né, o velho homem, ele tende a aparecer, e a gente precisa orar todos os dias, que morra na minha vida, né, o velho homem, cada dia. Senhor, me encha da tua presença. Senhor, retira de mim tudo aquilo que não te agrada. A gente precisa clamar ao Senhor. Mas Ezequias, ele se derramou, se humilhou. Se você está nessa condição, clame ao Senhor, faça como Ezequias, ore, clame ao Senhor, porque Deus, ele ouve o nosso clamor. Cada lágrima que derramamos diante do Senhor é colhida e colocada em um odre. Está na palavra, lá no livro de Salmos. E veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai, diz Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e eu vou te livrar das mãos do rei da Síria. Vou livrar esta cidade, vou defender esta cidade. E ele deu um sinal também, né? Isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás volte 10 graus, né? Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que tinha andado. Olha que bênção, eu estava lendo essa palavra e eu tirei como ensinamento para mim o seguinte: a misericórdia grande do nosso Deus, né? Ali, olha ali, né? Eis que a sombra dos graus, né, que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás volte, né, volte 10 graus atrás, né? Ou seja, muitas das vezes, quando nós saímos do tempo de Deus, né, porque quando a casa ela fica fora de ordem, nós saímos do tempo de Deus, daquilo que Ele tem para nós, mas Ele pega, né, e coloca a gente na direção, no tempo dEle, né, novamente, para que nós vencemos cada dia, para que nós sejamos vencedores. Muitas das vezes Ele faz tudo para nós, né? Ali Josué, naquela batalha, ele para o sol ali, para o povo dele vencer. Olha o que ele faz por nós. Ele voltou aqui, o relógio de Acás 10 graus, né? Pegando essa palavra aqui, né? Não saia, querido, do tempo de Deus, né? Porque o tempo de Deus, aquilo que Ele planejou para nós, é maravilhoso, né? Nós temos dois tipos, né, de tempo, né? Nós temos aqui o Cronos, que é cronômetro, né, que é o tempo do homem, Cronos, mas nós temos o Kairos, que é o tempo de Deus. E nós queremos estar no tempo de Deus, que é o Kairos, né? Que Deus abençoe você, né, nessa manhã, que você tenha um dia cheia da presença do Espírito Santo. Deus te abençoe, né? Que você seja bem-aventurado, bem-aventurada. E se você está, né, nessa situação de Ezequias, clame ao Senhor. Ele vai te colocar no tempo dele novamente. Ele vai restaurar a sua vida, né? Porque você é querido, você é querida do Deus Altíssimo. Que Deus te abençoe. Seja cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. É com o Senhor, pastor Tarcísio, meu querido. Amém. A palavra de Deus é viva e eficaz. E quanto mais nós ouvimos, mais nós somos abençoados, né, meu irmão Márcio? Amém, meu querido. Eu estava vendo aqui sobre essa visita lá no presídio, né? Enquanto não estava falando, eu estava me lembrando de Jonas, né? Muitas pessoas falam, né? Vai lá no presídio, o pessoal cometeu crime, fez isso, fez aquilo. Mas os ninivitas, né, como a palavra nos diz, eles eram pessoas de pior qualidade, né? Eram pessoas ruins mesmo, né? E Deus mandou
Jonas ir lá levar a palavra. Jonas, ele conhecia aquelas pessoas, aí não estava querendo ir, desviou, né? Foi para outra cidade, Tarsis, né? E deu problema lá, sabe que o mar ficou revolto, exatamente por causa da desobediência de Jonas. Deus queria que ele fosse lá pregar para aqueles indivíduos que eram maus. E deu uma coisa, Jesus também falou que todos nós somos maus, né? Ele falou, olha, vocês são maus, em Mateus 7. Isso. Vocês são maus. Não foi para quem estava fora, não, aquela pessoa que estava rodeada com ele. Vocês são maus e dá boas coisas para os seus filhos. Né? Imagina o vosso pai que está no céu, não vai dar boas coisas. E Jonas, ele se achando, né, melhor que todo mundo, não vou não, que o povo não merece, foi para outra cidade e veio